E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal. E o campeão da Terra continua o embate com os rebentos de Sitorak. Só que o Cabeça de Teia, no último embate, sofreu um baque muito forte. Será que ele vai conseguir se recuperar? É isso que nós vamos ver hoje na resenha de O Espetacular Homem-Aranha, volume 4, edição aí da Panini Comics. Então, editor, roda a vinheta e vamos para a resenha. E aí, fala comigo, seja muito bem-vindo de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia de a gente bater um papo, né? Resenhar o Espetacular Homem-Aranha volume 4, tá? A publicação aí da Panini Comics que está trazendo para nós aqui, né? Os desdobramentos aí do mundo sob destino, né? O Doutor Destino nomeou o Peter Parker, o Homem-Aranha, como campeão da Terra, né? E o campeão tem que lutar contra os rebentos de Sitorak. O Homem-Aranha chegou até o seu quarto desafio e conseguiu se sagrar vitorioso, mas isso teve um peso muito grande para ele, tá? Então a gente vai ver o que esse desafio, né, acarretou aí na vida do Peter Parker a partir de agora, né? Mas antes da gente passar para o nosso vídeo, vou pedir para você, se você está chegando aqui no canal Resenha 81 agora, está conhecendo nosso canal através desse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber novos vídeos. Se você puder comentar e compartilhar, você ajuda ainda mais o nosso projeto aqui no YouTube, beleza? Então vamos partir para a nossa resenha, né? Vou fazer daquele jeito que eu sempre faço, né? Vou mostrar um pouco do editorial aqui e vou partir para a resenha falando da arte aí e do roteiro, beleza? Então vamos lá, né? Para o editorial, né? O que a Panini traz para nós aqui, né? Primeiramente, né? Essa é a primeira capa, lembrando que o formato é o americano. Então nós temos o Espetacular Homem-Aranha, volume 4, intitulado Velhos Amigos. Nós temos essa capa aí do Homem-Aranha com a gata negra aí, né? Essa aqui é a quarta capa. Lembrando que a capa não tem verniz aplicada nem na primeira e nem na quarta capa. É uma HQ com 48 páginas, saindo no valor de R$19,90 em banca. A capa é cartonada, com grampo, lombada canoa com grampos, né? Sem verniz aplicado, tá? O miolo é o couché, colorido, né? É o papel couché colorido, tá? E você vai ter nessa HQ duas histórias, né? A primeira história vai ser As 8 Mortes do Homem-Aranha, parte 7, intitulada Nunca Mais, e As 8 Mortes do Homem-Aranha, parte 8, intitulado Nada Para, tá certo? Vamos começar aqui, né? Vou mostrar o editorial para vocês aqui, né? Quem é responsável pelo roteiro é a Justina Ireland e os desenhos são da Andrea Brocardo, tá? Esse aqui é a chamada aí para edição, beleza? Então esse foi o editorial. Vamos partir agora para a nossa arte e roteiro, tá? Enquanto eu mostro aqui a arte, tá? Da primeira edição e da segunda, já que o artista é o mesmo, né? Vai dar para a gente dar uma olhada rapidamente aqui. Então, você vai ter André Brocardo tomando conta da edição, né? Na parte das ilustrações. E enquanto eu mostro aqui, eu vou fazendo aí uma recapitulação do que nós temos, né? A partir do momento que o Mago Supremo o título de Mago Supremo passou para as mãos do Doutor Destino, ele tinha que nomear um campeão para poder passar pelo desafio de Sitorak, né? Que foi um desafio que foi instituído aí pelo Steve Stranger, né? Pelo Doutor Destino, pelo Doutor Estranho, desculpa. E o Doutor Destino escolhe o Homem-Aranha como sendo o seu campeão, né? E a partir desse momento, o Homem-Aranha vai enfrentar os filhos de Sitorak, né? E ele começa a enfrentar. Só que o Doutor Estranho, ele já planejou tudo. Ele sempre deixa para quem for passar pelo desafio, né?
que das outras vezes era ele que passava, ele sempre tinha as folhas de Hagador, né, que é um aparato mágico, né, que a pessoa consegue ressuscitar após morta, né? Ela morreu, ela consegue ser ressuscitada com esse aparato, tá? Então tem todo um esquema que já foi planejado pelo Doutor Estranho e o Peter, ele vai passar por cada desafio, né? Até ele chegar no último, que foi com essa mulher aqui, ó, a Cyrax. Ela é a filha de Sitorak ligada à morte. E ela vai propor para o Peter um desafio dele ter que segurar uma esfera enquanto ele vai sofrer uma quantidade, ele vai poder ver, né, vai poder sentir uma quantidade absurda de pessoas morrendo. E ele passa por esse desafio e ele vence o desafio. Só que mesmo assim ele é morto. Só que nesse momento, enquanto ele segura aquela esfera e vai presenciando a morte dos seus entes queridos, das pessoas mais próximas e até das pessoas mais distantes, ele consegue absorver o sofrimento de todo mundo, né? E a partir desse momento aí acaba o volume 3 e nós temos um Homem-Aranha aí quebrado, né? Subjugado aí por esse sofrimento que ele teve que suportar para vencer o desafio, tá? E aí começa a quarta edição, tá? E para finalizar aí a arte, né? No finalzinho que nós temos uma capa variante e o que vai vir aí nas próximas edições aí da Marvel, beleza? Então vamos lá, né? O que o roteiro vai trazer para nós, né? Nessa HQ aqui, na primeira parte da HQ, né, que são duas, né, na primeira HQ você vai ter aquele Homem-Aranha, como eu disse para vocês, o Homem-Aranha quebrado, né? O ímpeto do Homem-Aranha, né? A vontade do Homem-Aranha foi partido aí por esse desafio da Cyrax. E muitas pessoas não, né? Algumas pessoas vão tentar ajudar o Peter, né? Algumas sem saber, né? E outras que ele vai em busca de ajuda, né? Por exemplo, a Shai, que é o novo interesse amoroso dele, né? Vai tentar ajudar ele indiretamente, né? Tentando ser um pouco mais dura com ele, né? Já o Garoto Aranha, ele vai tentar ajudar sem saber o que está acontecendo, ele não sabe o que está acontecendo com o Peter. Então nós vamos ter o Peter Parker pela primeira vez desistindo, né? Desistindo de ser o Homem-Aranha. Ele conseguiu presenciar ele conseguiu presenciar, né, a morte de muitas pessoas, dentre elas as pessoas que ele mais ama na Terra, né? E isso aí quebrou o espírito dele, tá? Então nesse primeiro volume todo nós vamos ter o Homem-Aranha buscando entender o porquê das coisas, né? Mesmo ele ajudando, as pessoas acabavam morrendo. Então, aonde que está o porquê disso, né? E ele vai terminar a edição aí nos braços da Gata Negra, né? Que é onde ele vai buscar o refúgio aí, tendo em vista que é a pessoa mais que ele tem mais apego aqui nesse momento, né? E ele acaba virando as costas para Tia May, para o amigo dele, né? E ele está sofrendo muito. A Cyrax, ela até começa a interagir com o Doutor Estranho para mostrar que o Peter Parker é diferente, né? Que ele está sofrendo, mesmo ele suportou uma dor muito grande e mesmo assim ele não perdeu a humanidade dele. Então a Cyrax começa a ficar ao redor do Peter ali para ver o que ele tem de diferente. E enquanto isso, o Fanático vai trazer para Nova York os X-Men, porque ele sabe que alguma coisa está errada, ele está sentindo que tem alguma coisa errada acontecendo em Nova York, tá? Lembrando que o Fanático, né, ele detém, ele é um dos avatares do Sitorak, né? Aqui na Terra, o Sitorak é representado pelo Fanático, né? E nós vamos ter o que? Nós vamos ter no começo da segunda edição aqui, o Doutor Estranho vai explicar pro Peter Parker por que ele criou esse desafio, né? Esse desafio não acontece, não é, ele tem um motivo importante para existir, né? O Doutor Estranho ele teve contato com uma entidade muito poderosa chamada a Praga, e a praga ele não conseguia vencer. Então, junto com o Sitorak, ele criou um relicário para manter essa praga longe do domínio da Terra, porque se essa doença, né, essa praga
chegar nos domínios da Terra, a Terra vai estar perdida. Só que é aí que vai entrar um dos rebentos do Sitorak, né, que foi facilmente vencido pelo Homem-Aranha, que é o Calix. Ele está cansado de ser subjugado pelos outros filhos de Sitorak e ele acaba tendo contato com essa praga. E nós vamos ver o que ele vai fazer agora que ele está sob o domínio aí, né? É esse quadro aqui, ó, que ele está sob o domínio da praga, né? E ele vai começar a causar tudo quanto é tipo de problema aí na Terra. Lembrando que agora quem está lutando contra o outro rebento Sitorak é os X-Men liderados aí pelo Fanático. E o Peter não quer saber de nada, né? Porque ele continua ali com o espírito dele fraturado, né? Quebrado. E o Doutor Estranho não entende por que o Peter Parker está desse jeito. Aí a Cyrax explica pro Doutor Estranho. Você, no seu último desafio, você presenciou 890 mil mortes e não resistiu. O Homem-Aranha presenciou 3 milhões de mortes, 3 vezes mais que o Doutor Estranho. E isso aí quebrou o espírito do Peter, né? Quebrou a mente do Peter, tá? Então, nesse volume aqui, é isso que nós vamos ver. Um Peter quebrado por um dos desafios. Nós vamos ver o Fanático tentando segurar o outro desafio de Sitorak, né? O próximo desafio, que é um dos rebentos do Sitorak, que é muita força bruta, né? Tipo um Hulk, né? Que é o Cradius. Ele vai ser um embate, ele vai ter seu embate com os X-Men, já que o campeão da Terra, né? Que é o Homem-Aranha, desistiu. Só que a desistência do Homem-Aranha vai ter consequências, tá? E é o que nós veremos aí na edição 5, beleza? Então esse aí é o roteiro, né? E o que eu tô achando desse roteiro, tá, pessoal? Dos títulos Marvel, tá? O Espetacular Homem-Aranha tem sido um dos melhores, tá? Eu colocaria O Mundo Sob Destino em primeiro lugar e depois o Espetacular Homem-Aranha, tá? Tá muito melhor do que as HQs aí do universo dos X-Men, tá? O Espetacular Homem-Aranha tá ficando com uma história redondinha, tá? Muito legal aí essa dinâmica aí que a Justina Ireland vai fazer entre o Peter Parker, né, entre o Homem-Aranha e a Cyrax, né, que é essa inimiga que quebrou o espírito dele, né? Deixa eu ver se eu acho um quadro onde eles estão juntos aqui, ó. Essa interação dos dois aqui, ó, no primeiro quadro, o Peter com a Cyrax, tá muito interessante aí nesse volume, tá? Então continua uma HQ bem gostosa de ler, tá? A Justina Ireland, né? É Justina mesmo, né? Deixa eu ver se eu não estou errando o nome da autora aqui, pessoal. A Justina Ireland, ela consegue arrematar aí, né? Consegue deixar redondinho aí esse desafio do Peter Parker como campeão da Terra, né? Então você vai estar tudo amarradinho ali para esse quinto volume que vai chegar, né? E eu tô gostando, tá? Principalmente assim da questão mais pessoal aí do Peter, né? Esse encontro com a Gata Negra aí mostra o tanto que os dois têm uma conexão, né? E é um casal que me agrada aí na HQ, tá? Então você vai ter o quê? Você vai ter a Justina Ireland montando tudo em volta do Peter para mostrar para ele que essa desistência, né, que esse espírito quebrado dele, que fez ele desistir, não vai ser não vai ser tolerado, né, pelo universo, né? Alguma coisa vai acontecer e é o que nós vamos ver aí no quinto volume, né? Então é uma HQ que realmente está toda fechadinha, toda redondinha, tá? E eu tenho gostado aí do que está rolando aí no Espetacular Homem-Aranha, beleza? Então fica a dica aí, se você gosta do Homem-Aranha, é uma boa fase aí que tá rolando, tá? Não é espetacular, né? Desculpa o trocadilho, né? Não é espetacular, mas é uma boa fase aí, beleza? Então, o Espetacular Homem-Aranha, volume 4, foi para conta. Essa é a resenha de hoje e agora é a sua vez. Essa foi a minha opinião. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá? Fala se você tá lendo Espetacular Homem-Aranha, se você tá lendo Venom, se você tá lendo Miles Morales, o que que você tá achando desse domínio do Dr. Destino aí na Terra, né, como Mago Supremo.
deixa tudo aqui nos comentários, vamos bater um papo, que conversar com vocês aqui nos comentários é muito bom, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo foi de alguma utilidade para você, eu peço seu like, deixa seu joinha aí, tá? Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda. E se você está chegando agora no canal, se inscreva no canal, tá? Ajude o canal Resenha 81 a crescer aqui nessa plataforma tão difícil que é o YouTube, beleza? Pessoal, muito obrigado. Vou deixar no final aqui um vídeo, uma playlist para você continuar assistindo aí ao canal Resenha 81, tá? E ajuda a gente aí, se inscreve no canal, beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!